O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acostumados a ouvir sempre frases bonitas que nos ajudam a crescer no caminho da santidade, com certeza a mensagem de hoje parece de um lado como uma bronca, uma insatisfação até da parte de Deus, quando a pessoa humana não usa corretamente os dons gratuitos que Deus nos proporciona, especialmente a inteligência, a vontade e a liberdade. Dons pelos quais nós não pagamos nada, mas que somos chamados a frutificar na nossa existência. Por isso, quando Jesus fala, não deixe as coisas santas nem aos animais, aos cães, ou nem dar pérolas preciosas aos porcos. Isto é, não joguem fora os dons que Deus nos dá. Porque nós, criados à imagem e semelhança de Deus, somos pessoas capazes de continuar a obra de Deus aqui na terra. E esta obra de Deus se manifesta através de uma firmeza de vontade. Quando Jesus fala entrai pela porta estreita, não quer enganar ninguém. O que significa esta porta estreita? Significa que para mostrar a nossa fidelidade, devemos estar sempre prontos a uma renúncia, a um sacrifício, sem olhar pelo relógio, se são 7 horas da manhã ou 2 horas de madrugada, prontos a servir o nosso próximo, que é feito também à imagem e semelhança de Deus. Gente, temos dons gratuitos que devemos desenvolver. O exemplo mais clássico que a gente usa para explicar esta página do Evangelho. Pegamos qualquer animal, até um passarinho do céu. De acordo com a primeira página da Bíblia, os animais foram criados antes até da pessoa humana. Mas o passarinho continua fazendo hoje, milhões de anos depois, o seu ninho de acordo com o seu instinto e não vai modificar. Ao passo que, falando diretamente da pessoa humana, até o computador mais sofisticado que existe por aí, daqui a 2 meses já teremos um modelo mais sofisticado ainda. Por quê? Porque desenvolvemos a inteligência,
E aí a grande lição que Jesus dá: tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Como nós precisamos dos nossos semelhantes, nos momentos no qual brilha o sol da alegria, do sucesso, da realização dos nossos projetos, e sobretudo quando talvez temos os ventos contrários, a partir da nossa consciência, da nossa família, da nossa mesma sociedade, como nós precisamos um do outro. E quando tem um período do ano com o frio que está caracterizando também nestes dias, como gostamos de nós também estar bem cobertos, né, para não pegar uma gripe. Mas se nestes dias vem uma pessoa pobre que talvez nós nem conhecemos, mas que dá de ver que não tem nenhum cobertor, será que nós somos pessoas capazes de considerar que somos instrumento nas mãos de Deus para que também esta pessoa possa se aquecer de uma maneira mais prática? Eis como Jesus, quando fala deste assunto de fazer o bem às pessoas, e como nós gostamos de receber o bem, é muito prático. E na linguagem de Jesus, eu tenho certeza que todos têm na Bíblia em casa. Não é difícil, minha gente. O autor do Evangelho de hoje, Mateus, no capítulo 25, nos versículos 32 a 34, fala bem claro de como Jesus quer que seja o nosso comportamento. E ele disse que no final do mundo, quando cada um de nós se apresentará diante de Deus para ser julgado, e tomara que aconteça de verdade para todos, que Deus Pai nos possa acolher dizendo: vinde benditos, porque eu estive com fome, com sede, sem roupa, de passagem, doente, preso, viciado, e você me ajudou, você me vestiu, você me alimentou, você me visitou. E nós perguntaremos para Deus Pai: mas quando foi que tudo isso aconteceu? E Ele responderá, são palavras de Jesus, não do Padre Guido: todas as vezes que vocês fizeram isso para qualquer um dos meus irmãos lá na terra, foi para mim que vocês o fizeram. Gente, será a mais bela expressão na boca de Deus Pai para nos acolher na pátria do céu, para toda a eternidade, onde, como diz a parte central da missa, ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar, ninguém mais vai ficar triste. É porque o magistério da Igreja, pegando estas obras de misericórdia chamada corporal, formulou exatamente, né, as dicas para mostrar o caminho de Deus quando se trata de fazer o bem para as outras pessoas, como nós gostaríamos que os outros nos tratassem, fazendo aquele bem que nunca nos será tirado. E as obras de misericórdia, chamadas também corporais, são acompanhadas pelas 7 obras de misericórdia espiritual, que talvez muitas pessoas não tenham, digamos assim, um bom conhecimento, mas o catecismo fala bem claro: dar bons conselhos, instruir os menos esclarecidos, corrigir os que erram, confortar os aflitos, perdoar as injúrias, suportar a fraqueza do próximo, rezar pelos vivos e pelos mortos.
É o catecismo, gente. É o caminho de todos os dias que nós somos chamados a pôr em prática para ver o nosso irmão sereno, com um sorriso nos lábios, com aquela conquista de ser considerado como pessoa digna de tantos deveres e tantas obrigações, mas sobretudo de tanto amor da parte do nosso próximo. Passar pela porta estreita significa acreditar em tudo isso e não deixar passar a oportunidade de fazer aquela obra de caridade. Estamos somente no começo de um dia. Não sabemos o que irá acontecer. Se teremos o sol, se está chovendo, como neste momento aqui em Valinhos. Mas não sabemos, não somos nós os donos do tempo. Mas Deus continua acreditando na possibilidade de cada um de nós ser hoje melhor e diferente de ontem. Assim também aquela porta estreita não vai machucar a ninguém. Meus amigos, toda vez que nós até oferecemos um copinho de água para uma pessoa que nos pede, gente, quanta alegria dentro de nós. Não custa nada. E a conquista da pátria do céu é feita exatamente destas obras que se multiplicam diariamente. Agradeçamos a Jesus por esta bela página. Ele não realiza hoje no Evangelho nenhum milagre, mas veste a roupa, digamos assim, de um mestre, de um professor, que ensina com tanta autoridade e convicção. Ele quer que todos os seus alunos, que somos todos nós, também o Padre que está falando, aproveitem desta palavra para crescer e subir um degrau a mais na escada da perfeição cristã. Seja louvado Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.